Caríssimos irmãos paroquianos da paróquia São Pedro de Pedro do Rio, hoje nós vamos viver mais esse encontro, onde nós estamos meditando, refletindo juntos sobre esse grande projeto, o projeto Pedagogia da Santidade. A paróquia de Pedro do Rio, ela é um projeto, Paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Hoje nós vamos aqui refletir sobre, dando continuidade aos temas anteriores, hoje nós vamos refletir sobre o discipulado, segundo o documento de Aparecida. Documento de Aparecida 278, na letra C. Lá vai falar sobre o discipulado. É necessário amadurecer a fé e a conversão iniciais. Essa é a ideia de hoje. Nós precisamos amadurecer. Quando nós encontramos Jesus, o que acontece ali? Ali é como se fosse o primeiro ato de fé. Nós encontramos o Senhor, percebemos a presença dele e nós tomamos a primeira decisão de seguir Jesus. É um primeiro ato de fé, essa primeira adesão a Jesus e a sua palavra e todo o caminho que ele propõe para nós. Agora, naquele momento, é como se nós nascêssemos para essa vida com o Senhor. É ali que surge realmente essa vida cristã, essa experiência cristã. Aquilo que surge ali, aquele nascimento que acontece ali, precisa agora ter uma continuação, o amadurecimento. Uma criancinha nasce, pequenininha, nós a tomamos no colo, mas ela vai crescendo e ela vai se desenvolvendo e pouco a pouco se torna uma criança maior, uma criança que depois fala, caminha, faz as coisas, uma criança que aprende, que depois se torna uma criança maior, um adolescente, um jovem, um adulto. Assim é o ciclo da vida, assim precisa também ser o nosso caminho com o Senhor. Então o documento de Aparecida, ele fala da necessidade de viver esse discipulado. Então são elementos assim essenciais. Nenhum dos elementos que o documento de Aparecida nos aponta, nenhum deles sozinho basta. Então não basta o primeiro encontro com Jesus, não basta começar um caminho de conversão. É necessário também agora o discipulado. Aí é necessário amadurecer a fé. É necessário amadurecer a conversão inicial, vai nos falar o documento de Aparecida. É necessário começar uma iniciação e uma pedagogia de santidade. Essa expressão, pedagogia da santidade, ela é uma expressão de João Paulo II, na Novo Milênio Neunte. Agora, essa outra expressão que aqui foi utilizada, é necessário uma iniciação, essa já é uma expressão muito comum na tradição da igreja. Se fala muito da iniciação cristã. Normalmente, numa primeira evangelização, por exemplo, em outros povos, onde as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a Jesus, lá depois desse primeiro anúncio de Jesus, muitas pessoas têm esse desejo de conhecer Jesus. E aí essas pessoas são conduzidas a um caminho que se chama iniciação cristã. Ou seja, depois dessa primeira decisão de seguir Jesus, é necessário uma iniciação onde eu aprendo a ser cristão. Como eu vivo como um discípulo de Jesus Cristo? Basta ter alguma experiência religiosa isolada? Não. Agora, ser discípulo de Jesus implica em muitas coisas.
Então é necessário uma iniciação, um aprendizado para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É necessário conhecer os mistérios de Deus. É necessário conhecer os elementos da vida cristã. Então, é necessário conhecer a Deus. Quem é Deus realmente? Quem é Jesus Cristo? Jesus é um profeta? Jesus é um outro Deus? Quem é Deus? Deus é um Deus poderoso e distante de nós. É necessário conhecer Deus, conhecer os mistérios de Deus. É necessário conhecer também os elementos da vida cristã. Por exemplo, se nós tomamos o catecismo da Igreja Católica, toda a primeira parte do catecismo é a parte do credo. O que ali vai trazer o catecismo para nós? Conhecer Deus, o mistério de Deus, né? E é evidente que nesse mistério de Deus, todo o plano que Deus tem para o ser humano. Deus, ele criou o ser humano para viver na sua graça, como filho de Deus, na santidade, né? Agora, depois também, o catecismo da Igreja Católica, ele vai trazer nas outras partes toda aquela parte que fala dos mandamentos, que é a vivência cristã, e toda a parte dos sacramentos, e depois a última parte, que é a parte da oração. Ou seja, assim como nós precisamos gradualmente conhecer melhor Deus, a sua palavra, os mistérios de Deus, nós precisamos também conhecer melhor o que é viver como discípulo de Jesus. Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos indica o caminho das bem-aventuranças, além do caminho dos mandamentos. Então há uma série de atitudes, sentimentos, modos de viver, de fazer as coisas no cotidiano, que nós precisamos aprender gradualmente, porque memorizar os mandamentos é relativamente fácil. Colocar em prática é todo um caminho de amadurecimento cristão. Lembrar das bem-aventuranças é relativamente fácil, mas integrar a vivência das bem-aventuranças no nosso dia a dia, isso é um aprendizado que se faz ao longo da vida. Depois, viver, como vai dizer também o Catecismo da Igreja Católica, viver ou celebrar bem a vida cristã que nós já estamos vivendo. Então vem toda a realidade dos sacramentos, saber viver a Eucaristia no nosso cotidiano, saber viver o sacramento da reconciliação, saber fazer uma boa confissão e unir aquela conversão diária que nós vimos no encontro anterior, unir aquela conversão diária com uma recepção frequente do sacramento da reconciliação, uma confissão frequente que vai conduzindo esse caminho de conversão, aprofundando e vai purificando a alma cada vez mais. Descobrir a profundidade do sacramento do batismo e da crisma, o que isso já é na nossa vida. Depois, descobrir o que é a Santa Missa que nós vivemos pelo menos todos os domingos. Qual é a grande riqueza e as diversas riquezas do sacramento da Eucaristia, o que isso implica na nossa vida, em atitude de vida no nosso cotidiano. Ou seja, nós vamos percebendo que há uma série de realidades que nós precisamos ir descobrindo, aprofundando e vivendo gradualmente. Isso não acontece de um dia para o outro. Então é necessário, diz o documento de Aparecida, é necessário esse caminho de discipulado, amadurecer a fé, a conversão inicial, começar a iniciação cristã, esse caminho de pedagogia da santidade, conhecer os mistérios de Deus, os elementos da vida cristã, da vivência da espiritualidade cristã, aprender a vida de oração,
aprender e integrar na vida as virtudes cristãs, a vida sacramental, conhecer a doutrina da Igreja e a Sagrada Escritura, que é um tesouro que nós temos nas mãos, né? Como isso vai acontecer? Pode acontecer. Já estamos fazendo esse caminho nos grupos de oração, onde nós ali, seguindo a ideia de São João Paulo II, ali nós vivemos uma escola de oração e também essa escola de espiritualidade. Então já está acontecendo nos nossos grupos de oração, como lugar de amadurecimento da fé, como lugar de aprofundamento, de formação cristã, poderíamos dizer de catequese cristã, que é esse aprofundamento da fé inicial, um lugar onde nós podemos não só encontrar o Senhor e estar embasando cada vez mais a nossa vivência cristã diária, amadurecendo a vivência cristã diária, mas além disso, além de encontrar o Senhor, nós podemos encontrar os outros, encontrar os irmãos, encontrar aqueles que também decidiram seguir Jesus, encontrar aqueles que estão lutando para seguir Jesus com verdade, com coerência. Então, um lugar também de um encontro edificante com os irmãos, um lugar de solidariedade, um lugar onde nós podemos renovar o ardor de Deus no nosso coração, na nossa alma, ali todas as semanas, renovar o ardor, porque nosso coração precisa arder, assim como o coração ou os corações dos discípulos de Emaús ardiam enquanto Jesus falava. Nosso coração precisa arder por essa presença de Jesus na nossa vida, porque nós estamos seguindo a Ele. Então os nossos grupos de oração estão sendo esse lugar de oração, de ensino, de partilha da experiência cristã, e um lugar onde nós estamos pedindo ao Senhor que renove toda a graça de Deus e toda a força do Espírito Santo na nossa vida. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 17, Efésios capítulo 1, versículo 17. São Paulo, ele vai dizer assim: rogo a Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança foste chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então aqui São Paulo está trazendo essa ideia para nós, que nós já estamos aqui tratando. É necessário conhecer cada vez mais toda a riqueza da graça que Deus oferece para nós e que está em Jesus Cristo, que nós encontramos de maneira pessoal. É necessário conhecer Jesus Cristo, os mistérios de Deus. É como um oceano profundo, onde nós vamos mergulhando, 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 cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E nunca acaba. E nos surpreendemos cada vez mais. Também aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 14, São Paulo diz:
Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Olha só, o crescimento do homem interior, robustecidos pelo Espírito, cada vez mais o Espírito Santo, em vista do crescimento do homem interior, fortalecidos pelo Espírito para crescer o homem interior, ou seja, esse homem que vive a fé, esse homem que vive na presença de Deus. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados, consolidados na caridade, olha só, consolidado na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, aqui nesse trecho de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, São Paulo ele vai trazer essas duas ideias. Nós podemos conhecer Jesus Cristo cada vez mais, e nós podemos ser consolidados cada vez mais na nossa união com Ele, né? Agora, mais adiante, em Efésios também, capítulo 4, versículo 13, é uma citação que até trazia em algum encontro anterior. E São Paulo falando aqui dos carismas, e ele vai dizer: para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha só, o conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Até atingir a estatura da maturidade de Cristo. Na sequência, São Paulo ele vai dizer para que não continuemos crianças ao sabor das ondas. Nós não podemos permanecer criancinhas na fé. É claro que no Evangelho, Jesus ele nos diz que se nós não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Mas aqui criança no sentido da pureza, da gratuidade, da alegria, da humildade diante de Deus. Mas aqui São Paulo fala criança de um outro jeito. Nós temos que superar a infantilidade, a imaturidade. Nós temos que adquirir a maturidade do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, que é perfeito homem, perfeito Deus. Ali em Jesus nós temos o ser humano plenamente maduro. Poderíamos dizer também Nossa Senhora, né? Então nós precisamos chegar a essa maturidade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, São Paulo ele diz, Colossenses capítulo 1, versículo 9, logo no início da carta: por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Olha só que São Paulo está dizendo que nós precisamos viver nesse caminho com o Senhor. Nós precisamos de um pleno conhecimento da sua vontade. Nós precisamos chegar à perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor,
procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus que nós podemos ver aqui de dois modos diferentes, esse conhecimento onde nós compreendemos e esse conhecimento que significa união, porque na Bíblia conhecimento não é só o conhecimento intelectual, a compreensão do outro, mas significa também esse encontro, essa união profunda com a outra pessoa. Então nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a Deus, cada vez mais, cada vez mais. Também aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, São Paulo ele vai dizer: tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então nós vamos vendo que as próprias indicações da palavra de Deus, além do documento de Aparecida, que nós estamos também seguindo e estudando, nós vamos percebendo que é necessário esse aprofundamento contínuo, né? E é claro que, assim como nós já estamos fazendo esse caminho nos grupos de oração, por quê? Porque é um caminho semanal. É importante alimentar a alma com a Eucaristia semanal, a Santa Missa semanal, a Missa Dominical, mas é importante também viver esse momento de oração, de adoração, como estamos fazendo nos grupos de oração, onde nós rezamos com os nossos irmãos, ouvimos a palavra de Deus mais uma vez, né? Mas além disso, é claro que nós vamos também, depois, no nosso caminho, nessa pedagogia de santidade, vamos fazer outros retiros, nós vamos fazer outros momentos de encontro, de aprofundamento, de estudo, nós vamos fazer. Porque nós precisamos, e tudo isso para quê? Para que nós, toda a paróquia, nós estejamos nesse caminho de discipulado. Não podemos dizer basta, porque como já dizia Santo Agostinho, se nós dizemos basta, nós já começamos a esfriar na nossa fé. Nunca dizer basta, sempre é possível, para não dizer, sempre é necessário um novo passo, um novo passo. E para nós concluirmos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, São Paulo aqui está falando de conhecer o mistério de Deus. E ele vai dizer: nós não recebemos um espírito do mundo, mas sim um espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. O Espírito Santo nos faz conhecer a Deus. O Espírito Santo quer nos levar a um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Vamos terminar esse nosso encontro suplicando essa presença do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, o Senhor é um divino consolador. O Senhor conhece a fraqueza da nossa alma. A nossa capacidade de conhecer a Deus é tão pequena. A nossa compreensão da palavra é tão limitada. A nossa capacidade de perseverança no caminho é tão frágil. Vem, Espírito Santo, ilumina as nossas almas para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos amar e compreender cada vez mais a palavra de Deus, para que nós queiramos nos unir a Jesus cada vez mais, a cada dia da nossa vida. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Divino Espírito Santo.
nós esperamos a sua consolação. Que Nossa Senhora interceda por nós, São José, São Pedro, São João Paulo II. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.